A improdutividade vai te matar. Eu tenho uma fúria dentro do meu peito. Para te falar uma coisa, você é a imagem e semelhança do Criador. Se você for improdutivo, você vai experimentar a pobreza. E eu sei que você não tá nem aí, porque essa vida de merda já é o suficiente para você. Deixa eu falar uma coisa, se você não importa com nada que Deus acha sobre você, se você não se importa com a forma que você se vê, se você não se importa que o diabo quer te matar, porque ele veio para matar, roubar e destruir, eu quero te falar só uma coisa, preocupe-se com seus filhos. A prosperidade é crescer. Então, se é crescer, você no meio do caminho tem que perceber as coisas que não estão deixando você crescer. O que é prosperar? Eliminar aquilo que não te deixa crescer. O que não deixa você crescer hoje? Seu esposo? Isso aí é uma desculpa. Isso aí chama desculpa, e quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Todo mundo aí no YouTube escreve assim, ó, prosperidade é crescer. Tem uma coisa muito forte que vocês precisam saber, é que a gente gosta de acreditar em muitas coisas. E nas coisas que eu acreditava no passado e não acredito mais, significa que elas foram comprovadas que são negativas ou que são positivas. Eu comprovei, ao invés de acreditar, eu passei a saber. O que significa isso? Presta atenção, anota aí, acreditar versus saber. Acreditar, eu coloco um sistema para funcionar, confio em alguém que está falando e basta uma confiança que tenha credibilidade. A credibilidade dessa pessoa transfere a crença. E eu falo, dá para acreditar nisso. Agora, o que eu entendo para prosperar? Você tem que deixar de acreditar em algumas coisas e transformar esses negócios em fatos. Não dá para acreditar numa coisa por 10 anos que não dá resultado. Não dá para acreditar numa coisa por 20 anos que não dá resultado. Nem uma coisa de 30 anos que não dê resultado. Presta bem atenção que isso é forte. Acreditar em coisas que não dão resultado. Já vou na mais perigosa de todas. Como acreditar em um Deus se você não tem relacionamento com Ele? Já vamos acabar com a palestra agora. Eu fico abismado com pessoas que ficam 30, 40, 50 anos falando que acredita em algo e não tem um fato com esse algo. Aonde que eu comecei a prosperar de forma assombrosa? Foi quando eu percebi que as crenças precisam ser vencidas. Não estou falando para você abandonar sua fé, estou falando para você amadurecer a ponto de desfrutar dela. Tenho fé em algo? Tenho. Eu preciso de amadurecer essa imaginação. Escreve aí, fé é igual a imaginação. Se eu amadurecer minha imaginação, eu vou colher, vou desfrutar, vou pegar do fruto. Cresci? Qual o problema? Vivo acreditando e não colho, não desfruto, não amadureço. E o que impede, né? Tem uma lista gigante de bloqueios que impedem as pessoas de prosperar. Por quê? Por causa de uma programação. E essa programação, ela não foi feita pelos poderes do mal. Foi para organizar um povão. Ninguém falou assim, vamos matar essa geração. Eles acreditam de verdade que nós viemos dos animais. Vocês sabem disso ou não? A sociedade acredita por tudo que é mais sagrado no coração deles que nós viemos dos animais. Você vai notar um negócio que nunca mais você vai aceitar ser comparado a animal. A programação, essa é nova, tá? A programação é para organizar os animais. Ninguém falou, putz, vocês não entenderam. Presta atenção. A programação que nós recebemos é para organizar rebanho, organizar animais. Então é uma grande evolução ensinar matemática para animal. Aprende matemática, animal sabe matemática. Ensina a tomar decisão, o animal sabe tomar decisão. O outro também, sem ensinar, ele também sabe. Ele sabe quem ele vai bater, quem ele não vai bater, a hora de dormir, a hora de comer. Mas ensinar matemática para animal é inovação. Ensinar línguas para um animal é inovação. Para quem não está entendendo o que eu estou falando, na escola você aprendeu que nós somos animais racionais, sim ou não? Sim. Nós não somos animais. Você tem que aceitar. Se você é animal, você responde a programação. Quem manda na selva, manda em você. Agora, quando você descobrir que você é único, que você nem raro é, mas que você é único, que você tem uma identidade, que você tem um propósito, que você tem esse tanto de coisa que é legítima,
Hoje eu estava vendo os meus filhos mostrando uma identidade que eles fizeram. Na assinatura, chega a estremecer os meus ossos. Ao invés de assinar o nome deles, está escrito Gênesis 1:26. Eles mesmos fizeram. Eu olhei para aquilo e falei, credo. Ao invés de assinar o nome deles, que é o nome da carcaça, esse nome que você tem, se você entender um pouquinho de Bíblia, o nome que você tem no RG é um nome só do corpo. Sua alma já tem nome, faz tempo. Apocalipse fala que os vencedores terão novos nomes, assim como o próprio Jesus terá um novo nome, está escrito lá. E aí quando você entende que esse nome é só o nome da carcaça, tipo modelo Voyage 87, é a identidade do negócio, entende? É só da carcaça. Mas o que está por trás é o DNA do Criador. Toda vez que eu lembro de Ferrari, eu lembro de um cara que é o cara que criou o Enzo. Tem a identidade do Criador por trás. Então toda vez que você vê uma Ferrari, você tem que lembrar do cara que criou. É dali que saiu a cabeça. É dali que saiu o DNA e está replicado em outras máquinas. O que impede pessoas de prosperarem de verdade? Essa é a pior semana da sua vida. Nem começou a parte ruim ainda. Nós estamos esquentando. Sempre quando começa a pior semana, vem muita gente curioso. O curioso não dá conta de fazer uma atividade, ele já não aparece na segunda, só vai diminuir. Por que é desse jeito? É o comportamento de funil. A vida é um funil. Escreve aí na internet aí, ó. A vida é um funil. Um funil de quem sabe que vai vencer. Ele vai arrastando, ele vai quicando, ele vai empurrado. Ele não dá ré. Ele não para assim, não tem chance. Quem nasceu para prosperar não tem chance. Eu sei que você já ouviu demais pessoas falando, a vida é feita de escolhas. Se você andar no seu propósito, debaixo do favor de Deus, a vida não é feita de escolhas. No fundo, você não precisa escolher nada, você só vai seguir no fluxo. E o seu coração fala, não entra nisso, só segue, para agora. Você vai sentir isso no seu coração. Você não vai usar do seu raciocínio, qual a melhor opção? Eu estou te falando, é desse jeito que funciona. Depois que eu entendi o que é favor, depois que eu entendi tantas coisas no mundo espiritual, eu não fico, eu vou fazer, eu não vou fazer. Eu não fico nisso, eu só sinto paz, perdeu a paz, para aqui agora. O que aconteceu? Desviamos o fluxo aqui. E a grande verdade é o seguinte, como os animais precisam andar organizados, que senão viram bichos, né? O ser humano tem um problema, ele dá conta de modelar qualquer pessoa, qualquer animal, qualquer coisa. Ele dá conta de inventar qualquer coisa da cabeça dele. Como que pode um ser tão poderoso, criativo, que inventa qualquer coisa, por que ele não inventa a versão próspera dele mesmo? Eu amo ver aqueles anúncios, cartomante, traz o amor em 3 dias. Por que não faz ficar próspero esse cacete? Em 3 dias fica próspero, porque não tem como prosperar em 3 dias, né? Tem como amarrar a vida dos outros, tem como fazer macumba para os outros, mas para você qual que é o nome? Para você descobrir sua identidade, descobrir seu propósito. Só que no meio desses dois tem um vale. Presta atenção no vale aqui, ó. Aqui está a sua identidade. Aqui está a identidade. E aqui está o propósito. A sua identidade leva você para cá. Só que você vai ter que fazer um passeio lá no vale da sombra da morte. O que tem no vale? Tem isso aqui, ó, seus bloqueios. Nesse vale aqui tem seus piores bloqueios. Aí você vai fazer o quê? Se aí tem seus piores bloqueios, o que você precisa fazer? Tem que desvencilhar os bloqueios. A vida é o seguinte, ao invés do pai, da mãe treinar essa pessoa, da sociedade treinar essa pessoa com aquilo que ela tem dentro do coração dela, eles olham para você como um animal, te dá uma programação de animal, só para você viver organizadamente, obedecendo às regras de um sistema. E aí, ao invés de você ir cumprir seu propósito, eles falam, você só precisa de ter um emprego, você só precisa de ter uma estabilidade, você só precisa ser cumprir sua função social. Eu não sou contra cumprir a função social, mas a função eterna já cumpre a função social. Quando você entende aquilo que de fato está no seu coração, fica muito mais simples. E aí que está o segredo, presta atenção. Nessa descida aqui é onde a maioria morre aqui embaixo, ó. Porque não aguenta, não consegue sair daqui. Aquelas pirâmides do Egito, aqueles negócios da engenharia do passado,
Eles subiam aquelas pedras com água. Eles faziam coisas absurdas no passado e que a gente não viu ninguém das nossas gerações fazendo. Não tinha vídeo para a gente ver. Eu estava na Turquia ontem, cheguei ontem da Turquia, e uma coisa mexeu muito comigo. Eu estou com um problema muito sério. Eu gravo tudo e eu não posto. Eu queria ser blogueiro para ir mostrando tudo, mas não dá para desfrutar, sabe? Uma hora eu posto. Mas me chamou a atenção um monumento de 200 toneladas que o Constantino trouxe do Egito. A Turquia já foi o governo do mundo, Istambul, já governou a terra. E aí eu falei, como que esse cara trouxe? Cara, ele tinha um navio e a peça original que estava no Egito é um obelisco, ele tinha 300 toneladas e eles cortaram 100 toneladas do mármore, imagina um mármore, de 300 toneladas com vários símbolos egípcios. E esse cara colocou esse trem em pé em 300 anos, 390 anos depois de Cristo, um negócio assim, 350. Eu sei que quando eu vi aquilo eu fiquei abismado. Como que ele trouxe? Isso veio da onde? Do Egito, e só que o navio não cabia esse peso, e nem o tamanho, eles tiveram que cortar 100 toneladas, e aí trouxe só 200. E aí quando eu vejo aquilo, eu vi como é que era formada a base das civilizações. Acontecia o seguinte, a aculturização. Quando alguém ganhava uma guerra, ele tinha que destruir a cultura do outro. Presta atenção. Quando alguém ganhava uma guerra, ele precisava destruir a cultura do outro, ensinando uma nova língua, um novo comportamento. É desse jeito de milênio em milênio, de geração em geração. O que está acontecendo aqui nessa noite? Essa noite é o seguinte, chama a cultura do reino. Nós não somos capitalistas nem socialistas, nós somos governalistas. Isso cria uma confusão. Na política esse ano, eu falando em grandes canais de televisão, alguém falava, mas o que é essa doideira que você fala de governalismo? E eles ficam tudo intrigados, eles falam, mas de onde você tirou isso? Eu falei, o Brasil vai ser a primeira nação desse jeito. Aí alguém fala, é tudo besteira. Aí um dia eu falei para o cara, falaram isso também para o Karl Marx, falaram isso aí também para todos esses otários que inventaram esses nomes todos aí, que vocês vivem seguindo essas religiões. No socialismo é todo mundo pobre, no capitalismo é só um pouquinho de gente rica, no governalismo é quem quiser assumir o governo. O capitalismo não dá de bônus riqueza para ninguém, nunca vi. O capitalismo não dá chance para ninguém. Se você for esforçado e você falar que é capitalista, eu não importo, para mim tudo bem. O seu negócio é só dinheiro. Mas se você é um governalista, você governa a sua vida, sua casa, seus negócios, onde você estiver. Meu intuito em tudo que eu estou fazendo é criar uma cultura nova. Deixa eu te falar, ninguém que lidera grandes movimentos está neutralizado. Nossa cultura é do reino, é de implementar algo que é eterno. Desde a quinta série eu lembro de discutir que nós não somos imagem e semelhança de macaco. O mais interessante hoje é que alguém chamou de macaco, o cara fala racista, mas não foi vocês que ensinaram na escola, cacete. O outro falou macaco, racista, mas foi vocês que ensinaram, que nós viemos do macaco. Ué. Eu não gosto, eu acho que você não tem que chamar, porque você não é. Agora, mas já que ensinou, por que eu não assumo que está errado, já que não aceita chamar o outro de macaco? Fala todo mundo assim, eu não sou filho de macaco. Tem gente que no fundo acredita que é, né? Porque você fala, não, minha vida é engraçada demais, minha vida é uma piada, parece de macaco. Você não é um animal, você é imagem e semelhança. Só que aí está o detalhe, é no meio do percurso que você descobre aquele triângulo ali, ó, o triângulozinho invertido. Sua identidade é eterna, antes de fundar a terra, seu propósito também. Só que aí agora a gente tem que mergulhar nos bloqueios. Qual que é o bloqueio que mais apavora a humanidade? O medo. Que dia é hoje? É o dia da anti-prosperidade. O que é ser antipróspero? É criar medidas que você não tem liberação, não tem acesso, não tem formas, nem os comos, nem os quem, para prosperar. Você não consegue avançar, não tem como. Você é o tabuleiro do jogo. Você não foi treinado para prosperar, você tem que saber disso. Sabe o que aconteceu? Seus pais não treinaram você para fazer dinheiro, seus pais não treinaram você para comprar, seus pais não treinaram vocês para vender. Quem que é SPR? Olha aqui, todos os dias, 6h30 da manhã, a gente está junto. Todo dia eu te explico a chave, você não tem uma sensaçãozinha, mas por que eu não virei esse trem antes? Tem essa sensação ou não? Todo dia que eu estou falando, eu falo, mano, esse negócio aqui tinha que libertar esse povo desde pequeno.
Não tinha que ensinar a matemática do jeito que ensinava, não tinha que ensinar o português do jeito que ensinava, tinha que ensinar a base elementar da prosperidade para esse povo. Só que aí tem um problema, quer saber qual é o problema? Ia sair do controle. Você acha que se todo mundo aqui governasse de verdade, a gente ia ter uns caras igual esses aí para presidir o país? Vocês acham? Vocês acham que esse tanto de gente incompetente ia liderar alguma coisa? O negócio é sair do eixo. O segredo é ocupar as pessoas com coisas que não fazem sentido. Porque se você viver ocupado, não tem como você prosperar. Vocês vão escrever um negócio aí que vai doer, tá? Mas vocês vão escrever. Escreve assim, ó. Quem trabalha demais não tem tempo para prosperar. Quem trabalha demais não tem tempo para prosperar. Aí alguém fala, mas é isso que faz prosperar. Não é. Se trabalhar demais, você prosperasse muito, era só pegar um serviço de canavieiro das 5 da manhã às meia-noite. E aí você ia trabalhar doidado. Isso não vai te fazer prosperar. Eu pego o Uber, às vezes o cara me identifica. Tem vários Ubers, tem livro meu lá. Eu acho isso o máximo. Eu entro, aí o cara começa a falar, eu falo, o que você está trabalhando? Ele falou, eu estou trabalhando para o Uber. Eu falei, larga de ser bobo. Aqui entra pessoas que, às vezes, grandes nomes não conseguem fazer network. E você não faz o network com esses caras, mano. Todo mundo que entrar, com maior delicadeza, descobre o que esse cara faz, mano. Dá o seu contato, gera um gatilho, gera alguma coisa para você criar conexão com quem está entrando dentro desse Uber, pelo amor de Deus. As pessoas não entendem, por quê? Porque não foram treinadas. Eu lembro um dia que eu estava ensinando sobre network. Uma pessoa virou para mim e falou assim, olha, como é que é esse trem? Tem que baixar um aplicativo? Eu olhei e falei, mano, que loucura que é esse negócio de não estar na base de ensino. Os meus filhos são ensinados a vender e é até chato, porque eles querem negociar lá na casa e o tempo inteiro no almoço. Eu falo, mano, vamos só almoçar. Não, mas você não quer vender esse bife? Só que acontece, você vai ensinando o caminho que ele deve andar. Como que ele vai aceitar trabalhar para alguém? Como que ele vai aceitar essas farofas de falar que é filho de macaco? Tem um tanto de coisa que eu nem vou falar aqui, porque tem muita gente que fica muito emocionada aqui assistindo. Tem lá 70 mil pessoas assistindo agora, 50 mil só no YouTube. Aperta o like aí para nós, aperta o like, compartilha. Eu sei que está no Instagram, aperta também os botões do Instagram e vamos embora. Sabe o que acontece? O medo é o maior impeditivo, é a maior sensor anti-prosperidade que existe. Se tem medo, não prospera. Escreve aí, faz uma pesquisa aí do que as pessoas mais têm medo. Vamos lá, a primeira, tem medo de falar em público, que aí você não desenvolve sua comunicação. Tem medo de ser ousado e ser criticado. Tem medo de prosperar. Tem gente que tem, sabe por quê? Porque traz coisa ruim, inveja. Tem medo, então coloca assim, ó, medo da inveja. Você pode colocar qualquer palavra depois do medo. O medo, ele combina com qualquer coisa. Medo disso, medo daquilo, medo. Em casa a gente não aprende a prosperar. Na igreja a gente não aprende a prosperar. Aí alguém fala assim, aprende sim, lá na minha igreja ensina. Às vezes alguém foi falar da prosperidade e falou do jovem rico. Desceu o pau na riqueza, você bloqueou na igreja. Não estou falando mal de igreja, não. Eu sou financiador de várias igrejas, não tem nada com isso, não. O que eu estou falando é que às vezes uma pessoa que não é próspera, que não entende disso, ela vai falar da Bíblia, que é a fonte de prosperidade, ela ensina errado. Ela vai falar da prosperidade e a prosperidade é outra coisa na cabeça dela. Prosperidade não é outra coisa a não ser crescer. Tem poucos dias, uma semana e poucos dias, para a gente virar o ano. E acontece um milagre, todo ano não muda nada. Tem gente que só piora de ano em ano. Pablo, por quê? Tem habilidades essenciais, se você não destravar não adianta. Você pode frequentar a melhor igreja, ter os melhores amigos, mas se não desenvolver habilidades, são skills. Habilidades, dentro de você, você não vai prosperar. Se você não pegar esse bloqueio seu e colocar com farinha e comer esse negócio, também não vai prosperar. Pablo, o que eu tenho que fazer? Primeiro passo, eu tenho que determinar que isso vai acontecer. E na hora que eu determino, já dá um gelo na barriga, porque o cérebro fala, não, vai gastar energia, mas não prospera sem gastar energia. Que fábrica produz álcool sem gastar muito em energia?
Uma fábrica que produz tratores, da New Holland, fica produzindo o tempo inteiro. Você olha a conta de energia de um parque industrial, é 2 milhões de reais. Você olha para aquela energia e fala, Deus me livre. Mas você não quer construir, olha o tanto de riqueza que eles estão construindo. Só a energia de um lugar desse é 2 milhões por mês. Aí você fala, mas o que é isso? Então, para construir qualquer riqueza precisa de energia. Escreve todo mundo assim, ó, para construir riqueza precisa de energia. Quer uma energia poderosa? Um tempo. Você tem um tempo ao seu favor. Tem gente que é tão doido e tão antipróspero que ele fala que o tempo é contra ele. Como assim o tempo é contra? Você fala, não, eu envelheci e não fiz nada. Deixa eu te falar, o tempo não está contra, o tempo está a favor. Por que ele está a favor? Porque o tempo de hoje, a 1 hora de hoje, ela é muito mais eficaz que 1 hora de 100 anos atrás. 100 anos atrás estava só os boots, só as máquinas, o povo tudo assim. O que eu vou fazer? Hoje está um monte de gente explicando o jeito que faz. O tempo é mais precioso agora. O tempo é muito mais eficaz agora. Não a relação de escala do tempo, mas o que esse tempo de hoje proporciona, por causa de informação, por causa de tecnologia, por causa de internet. Assim também o tempo é tão precioso que ele também rouba mais fácil você. Você tem um smartphone aí, não tem? Você tem um smartphone, ele tem mais poder, você tem mais poder na sua mão que o presidente dos Estados Unidos na década de 90. O tempo em 90 era uma coisa, hoje você tem mais pressão que o presidente da nação mais rica da terra. Só que você não deu basta. Você não falou assim, ó, eu vou arregaçar. Olha um monte de gente escrevendo ali, tem medo de inveja. Inveja é boa. Inveja é energia. Eu não falei que a New Holland lá num parque industrial dela gasta 2 milhões de reais de energia? Precisa de energia para fabricar, ué. Qual que é o grande desafio do Brasil? Eu não vi ninguém, fui candidato a presidente do Brasil, não vi ninguém discutir isso. Para o Brasil crescer do jeito que ele tem que crescer, pelo recurso que tem que dobrar a matriz energética na próxima década. Não vejo ninguém falando disso. A única vez que o Brasil deu um salto cavalar de crescimento foi com um cara chamado Emílio Garrastazu Mendes, que ele foi lá e dobrou a matriz energética. Aí alguém fala, mas ele endividou o país, mas foi dívida de alavancagem, meu Deus do céu. Nós só temos essa base energética por causa desse cara. Bora construir hidrelétrica. Trá! Começou. Aí endividou o país. É lógico que endivida para você construir uma matriz energética dessa. Você tem que endividar o país mesmo. Assim que você, quando você vai fazer algo, você tem que endividar. É dívida de alavancagem ou de consumo? Isso é investimento. O que você tem que entender? Você precisa aumentar, nota isso, aumentar a minha matriz energética. O conhecimento é um tipo de energia. Saber usar o tempo é um tipo de energia. Fazer network é um tipo de energia. Aí vamos falar. Vamos fazer network? Não, tem medo. Olha o bloqueio. Seu pai e sua mãe falou, não conecta com pessoas estranhas. O homem do saco preto vai te pegar. Vocês estão rindo, mas é verdade, na cabeça. Coloca aí, deixa eu ver a enquete, abre ela aí. Do que você tem medo? Deixa eu ver a maioria aí. Tem que clicar em cima. O mais interessante é que quando a gente acha que o medo é dos outros, a gente ri. Mas você não é eficaz em network. Você desperdiça a gente que senta do seu lado no avião. Desde o dia que eu entendi que era network, nunca falhou uma pessoa do lado do avião. Nunca. Todo mundo no avião era ponto de conexão. Um dia eu fui falar com um cara, o cara não falava a minha língua, eu peguei o Google Tradutor, falei, não é por isso, vamos conversando aqui, ó. Aí o cara escrevia, eu escrevi. Esse caso específico eu ainda fiz, mano, eu nem lembro, era húngaro, uma língua mais louca. Eu falei, tá aqui, ó, o input, não tem desculpa. E aí falei de Jesus pro cara no voo, ele achou mó da hora e tal, falou, é mesmo, e Jesus é real. Aqui, ó, deixa eu te explicar, tô até escrevendo aqui, ó. Foi muito louco. Eu não perco a chance de fazer uma conexão nunca, nem a pau. Aí você fica tão profissional nisso, você fala, a sensação sempre é a mesma. A maioria tem medo de falar em público, fica tranquilo. Te falta habilidade de comunicação. E parar de querer ser amado pelos outros. Você sabe o que faz eu entrar nesse palco aqui sem saber o que eu vou falar e com uma paz de espírito gigantesca? É que eu sei que eu vou desagradar um monte de gente. Porque se eu entro aqui com a perspectiva de querer agradar uma pessoa, eu estava ferrado. Se eu subo desse palco aqui com a perspectiva agradou o cara do LED essa frase. Se
Se eu subo nesse palco com a expectativa de agradar uma pessoa, acabou meu jogo. Um negócio que isso aqui é pura diversão. Eu chego e falo o que eu quero, do jeito que eu penso. E já sei que um monte de gente já fica xingando e o outro já pensa não sei o que. Isso para mim tanto faz. Como é que você fica top na comunicação já de arrancada? Fala o que você pensa logo, não tudo o que você pensa. É porque se você falar tudo o que você pensa, vocês vão tudo sair correndo daqui. Imagina se eu viro pro rosto de cada um e falo as coisas que eu sei ao seu respeito, por exemplo. Um monte de gente ia ficar, na verdade, quer falar, fala o meu. Não é isso aí não. Pensa você falar coisas absurdas para as pessoas e elas falarem, esse cara ficou louco. Tem coisas que você tem que reservar. Mas não é para agradar uma única pessoa. É para você não dar várias certezas sobre você para as pessoas. Esse é um código. Quem não quiser, quem não entendeu, anota assim, ó. Instituto da dúvida. Eu não preciso dar certezas para as pessoas. A melhor coisa que você tem é transmitir uma mensagem com clareza e deixando dúvida acerca de você. Vou te explicar. Se as pessoas tiverem certeza de tudo que você fala, elas já não querem saber de nada. Elas já colocaram rótulos em você. Agora trazer dúvida é incrível. Esse negócio faz com que as pessoas fiquem assim, deixa eu ouvir mais um minuto. Deixa eu ver o que você tem. Se você ficar deixando elas colocarem rótulos, certeza são rótulos, se você quiser entender o que eu estou falando. O fato de eu não precisar agradar uma única pessoa muda tudo na minha cabeça. Estava assistindo uma apresentação de final de ano dos meus filhos e eles contaram, encenaram uma história do Max Lucado, em que as pessoas, elas ficavam aceitando, uns bonecos de madeira na verdade, ficavam aceitando colar estrela e umas bolas cinza neles. E aí eu fiquei vendo aquelas colagens, eles iam colando em uma pessoa só, no teatro, tudo que colava na pessoa caía. E não ficava nada. Aí, meu filho estava fazendo esse papel, parece que de marceneiro, e ele foi até no cara que fez ele. E aí ele ficou indignado, falando assim, por que a fulana, todo mundo prega adesivo nela e o adesivo não fica? Aí o cara fala assim, foi eu que criei você. E eu vou te falar, não importa com nada que disseram a seu respeito, se importa com aquilo que eu disse de quem você é. Toda vez que você importa com o que as pessoas dizem, você vai receber uma marca dessas pessoas. E aquela menina que nada fica grudado nela, as pessoas pregam, mas não fica, ela não se importa com nada que vocês estão falando, porque ela sabe que ela é amada, ela sabe quem ela é. Nossa, eu achei um fenômeno esse teatro. E aí quando terminou, o beijo ficou com o adesivo colado aqui, e o Lourenço com nas costas, eu fiquei lá assim, tira o adesivo aí. Aí o quê? O adesivo, aí tira o adesivo de trás, tipo assim, mano, termina o jogo, porque ele tava com 50 adesivos. Só que faltou um. Não deixe pessoas colarem esses adesivos em vocês. Você é medroso por uma história que contaram para você. Tem gente que tem medo só de uma coisa, tem gente que tem medo de 50. Esse medo é a medida da prosperidade. Quantas pessoas não falam por maldades, mas elas não te querem ver próspero, porque isso vai acabar com elas. Justificar para todo mundo que a pandemia foi ruim, fica todo mundo em paz, né? Quando está todo mundo ferrado, todo mundo põe a conta no mesmo lugar. A culpa é a mesma coisa. Não, foi a pandemia, deixa eu te falar. Eu conheço gente demais que triplicou, quadruplicou patrimônio com a pandemia. Por quê? Porque sempre uma crise vai fazer muita gente prosperar, porque a outra parte vai cair na história. Você tem que entender o seguinte: quais são os bloqueios que estão aqui embaixo? Tem gente que está vindo devagar, tem que vir com tudo para atropelar bloqueio mesmo, como se fosse um mundo zumbi. Você está aqui, ó. Você está descendo aqui. E aí o primeiro bloqueio que você percebe já te paralisa. O que é o problema do medo? O medo. As pessoas todas acordam todo dia com o bolso cheio de medo. E o alvo da pessoa medrosa é esvaziar o bolso antes de dormir. E aí ela encontra outra pessoa, esse é o alvo, ela tem que esvaziar o bolso. Essa é a tarefa do dia. E ela encontra, joga um medinho. Ela esvazia o bolso dela. Quando ela termina de esvaziar, acabou o dia. Ela dorme e o pesadelo enche ela de medo de novo. Enche os bolsos, no outro dia, o alvo de vida dela é esvaziar isso aqui. Elas não fazem de maldade. Essa é a vida de quem é medroso. Ele não faz mais nada. Ele fica pegando a semente do medo e esvaziando o próprio bolso. O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro.
Em 2023, eu quero que todo mundo escreva assim, ó. 2023 vai ser o melhor jogo de todos. Falando em jogo, eu não posso ignorar. Eu assisti o melhor jogo da minha vida. Final da Copa do Mundo. Eu estava sentado e assistindo aquilo. E eu fiquei pegando todos os códigos. E aconteceu um fato interessante. Quando a Argentina estava ganhando de 2-0, eu vi argentinos levantando. Vamos logo, porque a Argentina já é campeã, vamos comemorar. Levantou e saiu do estádio. E eu vi pessoas, vamos rápido, porque vira um caos, né? Tinha 90 mil pessoas lá. E eu fiquei olhando, eu falei, já que ganhou, vamos começar a gritar o olé, ué. Eu não tenho responsabilidade nenhuma, a seleção não é minha. E eu comecei, com um grupo de argentinos, gritar o olé sozinho. Ninguém tinha gritado ainda. Aí começamos no estádio, nem sei se saiu na televisão. Eu só sei que a gente começou aonde eu estava. Olé! E eu gritando, olé! Olé! Não deu 1 minuto, gol da França. E eu falei, funciona esse trem de olé. Eu não sei o que aconteceu, o Mbappé ouviu aquilo, assim, o estádio estava parecendo um caldeirão, sabe? E todo mundo gritando, olé! Virou um caos. Aí quando veio, mais um outro gol. Empatou e eu falei, caramba, mano, vamos continuar gritando olé, né? No fundo eu estava torcendo para quem estava perdendo. É a melhor coisa que tem para a final da Copa do Mundo, de verdade, tá? Melhor coisa do mundo é ir para lá e falar assim, a gente está perdendo, está ganhando, vai França. A França empata e fala, agora eu vou torcer para quem empatado, não sei, aí você fica em dúvida. Mas aí eu nunca vi um jogo, deu mais de 10 gols. Que jogo! Você sabe por que aquele jogo foi daquele jeito? Porque tinha 2 seleções que eram muito boas, muito contundentes na finalização. O que é esse jogo de 2023? Se você não for contundente como um cara chamado Mbappé e um cara chamado Messi, os 2 times tinham 2 caras altamente contundentes. Em 2023 você vai ter que ser contundente, senão você não vai prosperar. Aí vai ficar para 2024. Deixa para 2024. Qual que é o grande lance? O grande lance é ser contundente. Não vence gol na zaga, não vence jogo na zaga. Isso ajuda. Mas se não entrar o gol do lado de lá, ou seja, contundência, pressão, ir para cima, não prospera. Todo jogo que eu entro eu falo, como é que funciona o jogo? O jogo funciona assim, essas são as regras. Quem são os jogadores? Quem que é o tabuleiro? Quem que é o peão? Quem que é o rei do jogo? Quem é o juiz? Quem que é o patrocinador? Tudo é jogo. Esse ano eu joguei um jogo da política. E o mais interessante é que eu fui candidato a presidente, eu não posso carregar uma derrota, porque nem deixaram eu jogar. Na hora que apitou, o Pablo tá valendo, no final do mês de entra uma liminar e me tira. Eu não consegui nem jogar. Então eu fui candidato numa coisa e não posso falar que eu tenho uma derrota como candidato a presidente. Vou descobrir só em 2026. Agora, vira a chave, vamos para deputado. Quando vira a chave para deputado, eu ganho o jogo. Só que os donos do jogo, espera aí um pouquinho, vamos fazer um negócio aqui, tal, me tira do jogo. Qual o jogo que esses caras me tiraram? Do jogo deles. E aí eu chamei na retaguarda e falei, é assim que joga? Então nós vamos jogar o seguinte, eu vou fazer essa estratégia, eu vou passar para cá. Eu vou fazer isso aqui, vou aumentar um bolo, vou criar um partido, vou fazer isso. Tem gente que fala, é Deus que falou para não ir. Toda vez que Deus chamou alguém, a pessoa nunca conseguiu de primeira. Um trem incrível que eu conheço na Bíblia. Deus nunca chamou um cara, vai lá e faz tal coisa. O cara, peraí que eu vou fazer. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Deus vai lá e fala, Moisés, peita o faraó. Aí o Moisés vai, não, eu sou gago. Não, vai lá, Moisés. Moisés vai, não dá certo. Nem uma vez, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, nem 7, nem 8, nem 9, nem 10. O que Deus está fazendo? Está te treinando, não é isso? Só que a pessoa quer, vai de primeira que vai funcionar. No jogo precisa de contundência, número 1. Número 2, anota aí, precisa de estratégia. Messi levou 20 anos, na última Copa ele ganha. O que ele estava construindo? Energia. Só entre nós, não é coisa de brasileiro magoado com Copa não. Mas foi a Copa mais fácil que eu já vi na minha vida. Mais fácil, de todos os tempos. Sem Itália, sem Alemanha, sem Inglaterra, sem um tanto de gente que dá trabalho. Espanha, sem Portugal, sem. Era só chegar.
Era só chegar e ser contundente. Eu não vou falar mal de ninguém, mas vou te falar. Que prazer torcer para quem sabe fazer gol. Que prazer. Eu tava com meu coração aberto para a França ganhar ou para a Argentina. Porque eu olhava e falava, mano, dá prazer ver aquele menino Mbappé, o que é aquilo? O cara pega a bola e fala, deixa comigo. Tocou na bola, você esquece, vai sair de um lado do outro. O Messi eu contei 10 lances com a bola, 9 acertos, 1 erro. Tem gente do Brasil que vai pegar a bola 10 vezes, 9 erros, de vez em quando dá um chapéu. Contundência. Você vai entrar na luta, você vai ficar fazendo firula? Luta tem que ir pra cima, mano. Estratégia de respeitar o adversário, tudo bem, tudo, mas seja contundente. A segunda coisa, seja estratégico. Pega o tempo que você tem como alinhado, o tempo está a seu favor. Por que ele está a seu favor? Porque nunca o tempo foi tão bem aproveitado igual agora. Nunca teve esse tanto de potencializador de tempo. Primeira coisa, ser contundente. Segunda coisa, ser estratégico. Terceira, recursos. Você precisa ser um gestor de recursos. Como é que bate essa antiprosperidade? Você sabe. Eu fui assistir o jogo do Marrocos contra a França. Eu vou te falar, Marrocos dava conta de ganhar da França. Eu assisti, eu estava lá, bem pertinho do campo, assim, a distância do campo daquilo e naquela parede. Eu estava assistindo e falava, esses caras ganham. Mesmo tomando um gol da França de jeito, dá para ganhar. Só tem um detalhe, a defesa dos caras era leão e o ataque era gato. Só por causa disso. Defesa de leão, nunca vi aquilo. A França não passava de jeito nenhum. Só que o ataque, a contundência, vocês tinham que ter acordado e pensado, nós viramos um bicho hoje. Nós só precisamos atravessar com essa linha lá dentro daquele gol. Faltou só contundência. Que é o que faltou para o Brasil e tudo, né? Aquela coisa que você vê ali. Futebol, arte não ganha. O que ganha chama-se gol. O que ganha na vida é resultado. Escreve assim, ó, o jogo da vida. A vida é um jogo. Um tanto de gente fala para mim, não, a vida não é um jogo. Eu falo, todo jogo tem um dono. Quem é o dono do jogo da vida? Não é Deus? Deus não deu o manual do jogo da vida. O que você tem que fazer? É difícil entender o que tem que fazer? Pega o manual e vai ler. Aonde que você prosperou pra caramba, Pablo? Lendo o manual do jogo da vida. Tem gente que é tão doido que ignora, não lê o manual. Na hora que chegar na cidade eterna, ele vai chegar com o livro da vida. Aí vai falar, o que você está fazendo aí com esse livro? Não, vou levar, é meu livro favorito. Esse livro só usa na terra. Como é que é? Esse livro só usa na terra. E a pessoa idolatrou o livro e não usou. Lá nesse manual fala assim, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Está escrito. Lá também está escrito assim, ó, tudo que você me pedir, eu vou fazer. Lá também está escrito assim, seja forte e corajoso. Lá no manual está escrito tanta coisa que você ignora, mas está escrito. Se você pegar só o manual da vida e falar, vamos embora, tudo posso naquele que me fortalece. Quem que me dá essa força sobrenatural? É Ele, então qualquer coisa que eu quiser eu consigo. Toda hora alguém fala uma coisa negativa ou outra, eu falo um absurdo. Aí os caras falam, nossa, sua autoestima é elevada. Não, a minha não é elevada, ela é absoluta. Elevada é quem não sabe onde que está ainda. A minha é absoluta, eu sei quem é Deus. Deus não erra quando Ele fala, você é minha imagem e semelhança. Você que não chega no nível. Entra no jogo e seja o Messi, moço. Não tem problema levar muito tempo, mas vai levar. Todo mundo fica caçando um defeito em quem é bom de todo jeito para diminuir a pessoa. Eles ficam pegando no pé do Messi, chama ele de tartaruga, chama ele disso e daquilo, fala que ele tem síndrome de Asperger, só porque ele não fica desfocado. Deixa eu falar, ele não dá conversa para ninguém. O problema do Messi é que ele é confiante demais e focado demais. Ele olha para uma coisa e fala, não quero saber de outro. Igual um monte de jogador que fica só badalado, mexendo com isso, com festa. Deixa eu falar, eu não sou contra você fazer nada. Só que eu sou a favor de você usar sua matriz energética para aquilo que você vai prosperar. Um monte de gente não prospera porque vive focado em coisa que não dá retorno. Alguém fala, mas eu tenho que zoar, eu tenho que curtir a vida. Você não está curtindo a vida, você está zoando com a sua vida.
Como que você leu 1000 livros? Eu não vi Dragon Ball Z igual você, ué. Não vi Malhação, eu não vi esses trem, eu nem fui em festa. Trabalho duro primeiro, brinca para sempre. Escreve isso assim, ó. Trabalho duro vem primeiro, ó. A diversão é para sempre. Só que depois do trabalho duro. Se ficar meia boca, não vai vencer. Todo suor que você derramar em treinamento vai poupar esse sangue seu no campo de batalha. Trabalha pesado primeiro. Faz o que precisa ser feito. Eu falo para um monte de gente, aí eu vejo a pessoa testa 2 semanas e para. É interessante quando eu falo assim, não, o método IP está na turma 135. Eu nem acredito que eu fiz isso. Eu falo, gente, mas como que passou esse tanto de turma? Não é possível. É possível. Eu fiz um pacto comigo, com a minha esposa, com os meus filhos, com o pastor, com todo mundo. No final das contas, todo mundo me perseguiu. A mulher, os meninos, o pastor, todo mundo. Pablo, não fala isso, a Carol está do seu lado. Deixa eu te falar, não tem ninguém que suporta a pessoa que é obstinada em cumprir aquilo que pôs no coração. Ninguém vai te apoiar, desculpa te falar isso. Ai de você se no começo da jornada alguém te apoiar. Você vai ser o primeiro que eu conheço. É porque no começo, vai dar certo, mas na hora da resistência. No começo, sim, todo mundo bate palma. Mas na hora que vê que você é um obstinado naquilo que Deus chamou, não tem um para apoiar. Seus melhores amigos falam, você é louco. Presta atenção. Se você quiser prosperar, você vai ter que ser contundente, estratégico, vai ter que fazer gestão de recursos, vai ter que ir para cima. Escreve todo mundo assim, ó. É hora de virar o jogo. É hora de virar o jogo. Se você, por exemplo, nesse final de ano, que só tem 1 semana e poucos dias, você vai fazer o que com esses dias? Ah, não sei, eu vou divertir. Eu não divertiria. Eu pegaria pesado naquilo que você quer viver. Eu pegaria pesado e falaria o seguinte: eu vou tirar tudo que é objeção, que está atrapalhando a minha prosperidade. Ontem eu vim num voo de 14 horas, eu acho. E eu peguei aqui, ó, higienização. Fiz uma tarefa, ó. Higienização aqui, ó. E aí eu peguei tudo. Fiquei 6 horas varrendo a minha vida. Um dia você vai ser próspero, você vai ficar lembrando dos seus problemas pelas plantas geográficas dos seus negócios. Vou explicar o que é isso. Eu fui para o estado de Goiás, eu tenho loteamento, eu tenho construtora, eu tenho prédio, eu tenho chácara, eu tenho alguns imóveis, não sei o que. Eu vou nas plantas dos imóveis, geograficamente, com a minha cabeça. Fui nesse, aí fui para... Quero resolver, quero fazer, quero isso, quero vender isso, tá. Aí vou na planta do resort, vou nos 8 loteamentos que eu tenho, vou nas plantas, com a minha cabeça. Entro lá em 3D, resolver, e higienizei minha cabeça. Tem um tanto de coisa que não faz mais sentido. Ou eu vou doar, vou vender, ou vou jogar fora, não sei. Eu sei que eu vou me livrar desses trem. E eu tenho, acho que são 42 itens. Eu tenho até o final do dia 31 para resolver isso. E já comecei a compartilhar o problema com um monte de gente hoje. Resolvam. Por que isso? Isso é para liberar energia. Tem energia demais que você fica, Pablo, a gente não tem esse tanto de 3 seu, pois é, mas tem energia demais em coisa que não dá retorno. Essas todas quase me dão retorno, mas está dando pouco. Então eu vou recolher energia, juntar na turbina e tchum, cabum, para outro lugar. Pegando absolutamente todas as energias que eu estou alocado. Nesses últimos dias, a política me fez algo. Eu ia continuar crescendo o número de empresas que eu sou operador. E aí a política fez eu diminuir isso. Agora eu vou investir em negócio pequeno e vou diminuir minha base de operação. Eu quero ter 400 empresas nos próximos 2 anos. Só que é tudo empresa pequena que outra pessoa toca. Eu quero só mentorar, pôr o dinheiro, ou pôr só energia, ou colocar meu sistema de gestão. Por que eu estou falando isso? Porque não tem vantagem, sobra muita coisa para minha cabeça. Então eu vou começar a recolher meus negócios. Isso é uma coisa nova. Por que a política me abençoou nisso? Porque eu tinha um monte de coisa que depende da minha energia pessoal. E eu percebi, se eu for presidente, eu já tenho que desconectar disso agora. Eu acreditei tanto nisso, que eu desconectei de verdade. Tive uma quedinha de dezenas de milhões de reais. E acreditei de verdade que nunca mais eu ia mexer nem com nada, nem mentoria, nada. Eu falei, quando eu entro no propósito, você não me conhece. Entrei que ficou todo mundo apavorado aqui. Só que aí eu fui desvencilhando de vários negócios. Sei lá quantos sócios que eu perdi no meio do caminho. Por que isso aconteceu? Porque eu estava pegando a energia para focar no negócio, num novo caminho. Sem energia ninguém chega em lugar nenhum.
Você precisa de energia. Vocês estão escrevendo aí, ó. Fez a pergunta de quão contundente você é. A questão da contundência não é o impacto ou a força que você exerce, é a resistência que você tem e o tempo que você leva para chegar. Você vai chegar. E dependendo do tempo ou da força que você tem, você vai chegar. Tempo, escreve isso aí, ó. Tempo versus força. Tempo versus força. Força. O que é a grande parada? Se você vencer o medo em uma área, você ganha habilitação para ir ferrar outro comando, outra área que o medo está mandando. Aí você vai pegando de um por um. É igual credencial. Perde um medo, você fala, eu sou bom, eu dou conta de vencer isso. Aí você vai vencendo medo por medo. Um monte de departamento. Pensa numa indústria gigantesca chamada Medo SA. E você é controlado por essa indústria. Medo em tudo que você vai pôr a mão. O que eu vejo de verdade? Se você pensar o seguinte, vamos pensar uma coisa aqui junto. Você tem medo hoje, daqui 100 anos, alguém vai lembrar de você? Alguém vai lembrar? Ninguém nunca lembra de um medroso. As lembranças são sobre os ousados. Você passou vergonha hoje, daqui 20 anos vai mudar o quê? Escuta, daqui 100 anos ninguém lembra do medroso. Daqui 20 você pode ter passado a maior vergonha do mundo e ninguém vai lembrar. Você não lembra o que você comeu 15 dias atrás, véio. Tem gente aqui que não lembra o que comeu ontem. Fora você que está comendo arroz com ovo, tudo bem. Mas fora isso, quem comeu 2, 3 vezes num restaurante não sabe o que comeu. Se tiver variedade em casa também não lembra. Se você não lembra o que você comeu, você está com vergonha de quê? Se nem aquilo que você pôs para dentro você lembra, imagina a vergonha que você ainda tem que passar. É necessário passar essas vergonhas para você amadurecer, senão você não vai crescer nunca. Mas se daqui 100 anos ninguém lembra do medo do que você fez, significa que você não foi ousado. Eu fico vendo o Galileu Galilei, todo mundo perseguia ele, deu cadeia nele, falou, você não vai falar isso. Não me leve a mal, tá? Mas quem condenou o Galileu foi a igreja. Ele falava, não, a terra ela faz assim, ela gira. Não, a terra não gira não, você não pode falar isso não. Resumindo a conversa, depois de 1 século e pouco, alguém vai lá e perdoa o Galileu. E o Galileu sempre estava certo. Sabe o que você tem que entender? É que você pode até tomar cadeia daquilo que você acredita. Lá no futuro vamos falar dessa cadeia que é o José do Egito. Levou a cadeia, levou, mas vai ser honrado porque governou. Isso aí é a pior vergonha que existe. Um cara ficar 13 anos na cadeia por uma coisa que não fez. Vocês têm que pegar o Lula como inspiração. O cara que mais roubou no mundo político. E esse cara não tem um pingo de vergonha na cara. Venceu a eleição e vai governar o país de novo. Você, por exemplo, é tão bunda mole, você que é homem, que você não tem coragem de chegar na pessoa que você ama. Aí sabe o que você tem que fazer? Você tem que ficar curtindo a foto dela com outro cara no Instagram. O cara que tem coragem, você não tem coragem. Vale para você também que é mulher. Você não deu nenhuma chance, o cara já é medroso, você não ajudou. Tem gente que tem medo do escuro. Você já viu falar que o escuro matou 50 pessoas? Não me responde. Se você nunca viu que o escuro matou uma pessoa, nunca vi, nunca saiu no jornal, nunca viu, certo? Você tem medo disso por quê? Você não tem que ter medo nem de quem mata. Se tiver medo de quem mata, você vai ficar calado e vai sumir. Na palavra fala, no manual da vida, fala assim, ó, tem que ter medo daquele que pode tirar a sua segunda vida, porque a primeira é só um treinamento. Do outro lado do medo está a escola que seus filhos ainda não estudaram, está o carro que você ainda não andou, está a casa, as viagens, o casamento dos sonhos, vocês que estão solteiros. Sabe o que te leva para o medo? Uma coisa que ocupa a sua mente, cria uma ilusão, e você tem medo de uma coisa que nunca matou uma pessoa, que é o escuro. Você preocupa com gente que também não vai ser lembrada daqui 100 anos.
Você sabe quem põe medo em você? Gente que não vai ser lembrado também. Eles querem que você não seja lembrado. Esse é o problema do medo. Quem que te ensinou a ser desse jeito? Seus pais? O jornal, a mídia, o político também traz medo para você ficar doidinho. O tanto de gente que não está doida por causa desse trem até agora. Quem que é a pessoa que você conhece perto de você que não tem medo? Você, coloca aí o nome, fulano, ó, meu amigo que não tem medo de nada. Qual que é o nome dele? Vai, fala aí vocês. Pablo Marçal, fala aí um. Não, é seu amigo. Você é esquizofrenia, você é amigo de si mesmo. Mandou bem, é porque qualquer resposta ia sobrar isso. Quem que é a pessoa que não tem medo? Eu ouvia todos os dias da campanha política, parabéns pela coragem. Eu falei, que coragem, eu estou falando o que precisa ser falado. Mas na geração de bundas moles, quando alguém fala o que precisa ser falado, ele é o corajoso, é o super-herói da coragem. Ninguém tinha que ganhar parabéns por deixar um emprego e empreender, não. Isso é uma obrigação que tinha que estar realmente intrínseca em todo mundo. O que faz uma nação prosperar é o tanto de empresa que gera um tanto de emprego, que gera um tanto de renda. É isso que faz a nação prosperar. Um tanto de gente fala, não, mas nem todo mundo vai prosperar. Fica onde você quiser, amigo, mas não vem liderar esse batalhão. Vocês lembram do dia numa live? Eu não sei se foi fechado ou aberta a live. Foi do 459, do SPR, do 10 e 1, que um cara, Patrick, o Patrick falou alguma coisa do tipo assim, mas isso não é para todo mundo, nem todo mundo vai prosperar. Foi muito marcante. Foi aberta essa live? Não foi fechado? O SPR. Não foi não. Foi não. Foi do 459. Foi qualquer live. E é porque essa discussão, ela partiu de um ponto que já não dá ROI mais, entendeu? Não dá mais retorno. Foi no SPR não. Tem como não. Patrick no SPR, não é possível. Ele não virou nenhuma chave. Não foi no SPR não, foi numa live de 20 horas. Resumindo a conversa, o cara falou, mas nem todo mundo vai prosperar. Aí eu escrevi e deixei ele no YouTube e falei, quem quer andar com o Patrick? Mas não achou um para andar com ele, nem ele queria andar com ele. Depois vocês lembram o que aconteceu? O Patrick pediu perdão e eu pus ele de novo e está resolvido. Vocês precisam entender que o jogo, presta atenção, o jogo é real. E se você não entender quem é você no jogo, sabe o que vai acontecer? Você vai ser só o tabuleiro do jogo. Eu fui muito tempo o tabuleiro do jogo e eu cansei. Se não cansar, vai continuar sendo o tabuleiro do jogo. Tem gente que tem uma skill poderosa, chama-se lealdade. Só que a pessoa que não é próspera na lealdade, ela é usada na sua lealdade e vira burro de carga dos outros. Virtudes são defeitos quando mal usados. Quando a virtude é mal usada e essa virtude não prospera, ela começa a te enterrar. Uma qualidade em excesso é um defeito. Anota assim, todo mundo. Uma qualidade que não me prospera me faz retroceder. Então aonde que está a parada? Você na regra do jogo e no jogo, você tem que saber que está jogando um jogo. A maioria da vida não sabe que está jogando um jogo. É um jogo no mundo espiritual. Pablo, não é jogo. Vamos pegar aqui, vamos escrever aqui no Google. Vem cá comigo aqui, Deixa eu abrir essa cabeça sua. Vem aqui comigo aqui no Google. Escreva essa palavra em latim, jocos. Aí eu pergunto para a pessoa, sua vida é tua diversão? Não, está jogando o jogo errado. Escuta. Primeiro eu entendo do jogo. Isso vai fazer eu ter um trabalho pesado. Senão não tem diversão. Sem trabalho pesado, sem hard, presta atenção, sem hard work, você nunca vai ter o soft work. Você não vai ter a vida leve, você não vai ter o trabalho leve, você vai ficar meia boca a vida inteira. Jogo é um termo do latim jocos, que significa gracejo, brincadeira, divertimento. Qual que é o problema do 7-1, que parece um monte de brasileiro? A Alemanha meteu tanto gol, que o que mais me chamou a atenção não foi o tanto de gol, foi o capitão fazer assim, chega, não faça mais gols. Vocês sabem disso ou não?
que a Alemanha não quis mais fazer gol, em respeito ao Brasil, ao povo? Você sabe por quê? Porque acabou o jogo. Presta atenção no código. Olha o que a cabeça do alemão. Um brasileiro ia meter 19. Vocês sabem que ia. Por quê? Porque a mentalidade é de maníaco. Quando você vai numa luta com a pessoa e você é o Davi, o cara é o Golias, todo mundo torce para quem? Para o Davi. Porque é o mais fraco, é a tendência. Só que se o Davi extrapolar, ele para de receber o gracejo e começa a torcer para a vítima. A sociedade é de jeito, vocês sabem, não sabem? Se você é mais forte que alguém e bate excessivamente alguém, acabou o jogo. Então na hora que eles foram para cima, meteram o 7, o que mais me chamou a atenção, eu vi um documentário disso. Eu estava viajando para o Catar e a Carol falou que eu ria tanto que atrapalhou a primeira classe. Eu fui assistindo uns documentários, não sei se você sabe como é que eu faço com isso. Eu indico isso no 10 de 1 toda semana. Eu aperto o pause e pego o código. Pego o código, volto. Nossa, isso aqui é louco demais. Código. Tem um bloquinho de notas aqui, ó. É código o tempo inteiro, comendo e usando. Eu passei mal de rir com as falas dos brasileiros que estavam dentro do estádio. Eu não conseguia segurar. Por quê? Porque nós não somos preparados emocionalmente para a derrota. A nossa torcida, Brasil melhor do mundo, começa a perder, começa a gritar e xingar o jogador. Sabe como é que é lá na Copa? Marrocos errava o passe, os caras falava, eu ia fazer qualquer coisa, porque é gracejo, diversão o tempo inteiro. Qual o problema? O Brasil entrou em campo em desespero no 7-1. O Brasil entrou em campo ali com a Croácia desesperada. O jogo tem que ser diversão. E para divertir no jogo você tem que se ferrar no treino. Presta atenção. Você precisa se ferrar no treino. Se o treino não for ferrado, o jogo vai ser um caos. Como que se diverte no jogo? A técnica do Ayrton Senna. Talvez o esportista que eu mais modelei, eu acho que eu não modelei outro igual ao Ayrton Senna. Até ir atrás do coach do Ayrton Senna eu fui. Do Nuno Cobra. E o Nuno falava, não, eu quero que sua musculatura. Eu falei, Nuno, fala mais uma conversa sua com o Ayrton Senna. Aí ele até que ele mancou e falou, mano, o que você está fazendo aqui? Eu quero saber só o que você falava para ele. E o que a gente falava? E ele pegava no meu ombro e falava, você vai ser campeão, você é um piloto, dá para ver, sua perna é fraca. Ele falava isso. Você tem força de campeão, você é campeão. Aí eu falava, você falou isso para ele também? Eu quero saber o que eram os diálogos, o que eram as crises do Ayrton Senna. E ele foi me revelando tudo. Infelizmente, eu vi que ele me passou tudo que dava e eu parti. E ele é um grande cara, mas tem um problema. Eu não fui lá para ser campeão, eu fui lá para pegar os códigos para usar na minha vida, por causa do jogo. Eu uso a corrida para pegar código para o jogo da vida. Eu uso todos os assuntos. Eu fui para a Copa do Mundo, cá entre nós, moço. Minha casa é agradabilíssima, era só assistir lá. Só que lá eu fui pegar códigos. Por que o Catar fez? Eu fiquei fazendo várias perguntas. Por que Dubai não fez junto? Sendo que a próxima Copa vai ser no Canadá, no México. E fui descobrindo tudo, as tretas, tudo. Eu vou para essas coisas. Presta atenção. Aqui está falando. Jogo é um termo do latim jocus, que significa gracejo, brincadeira, divertimento. O conceito de jogo consiste numa atividade física ou intelectual formada por um conjunto de regras. Fala todo mundo assim, conjunto de regras. No socialismo tem um conjunto de regras. Acabei de receber de um bilionário, grande amigo. Todo mundo aqui sabe quem é. Ele falou, você viu isso aqui foi aprovado na Câmara? É por isso que nós precisamos de um cara igual você lá, que entende de riqueza. Aí o texto está aprovado. Deixa eu ler para vocês aqui, ó. Vou explicar para vocês aonde que nós ficamos analisando a regra do jogo. Olha isso aqui. E já mandou o advogado, ou melhor, a advogada dele, por causa desse documento aqui, ó. Comissão aprova regra para distribuição de lucro de pessoas físicas com empresas offshore. O que acontece? Quando um governo é incompetente, ele vai descontar a incompetência em cima de quem gera riqueza. E aí esse texto aqui que ele mandou, eu já tive que fazer uma atividade. Acionar. Infelizmente eu tenho que te falar isso. Por que eu vou te falar isso? Alguns vão ficar chateados. Eu tive que acionar. Para quê? Porque eu tenho empresas. Eu tenho empresa no exterior. E eu preciso dolarizar meu patrimônio. Ele já é uma parte dolarizada. Mas se o governo... Não é uma ameaça, é uma lógica, é um jogo. Ok? Se esse povo lá do parlamento, que eu sei que no governo Lula vai fazer,
Se eles fizerem isso, antes do jogo começar a mudar a regra, eu preciso jogar em outro lugar. É uma pena, porque esse dinheiro podia ficar investindo aqui no Brasil, mas ao invés de fazer loteamento aqui, eu vou ter que fazer nos Estados Unidos. Não estou ameaçando ninguém. Eles estão no parlamento mudando o jogo. Eu vou ficar assistindo. Ah, vocês vão mudar a regra? Vai ficar mais pesado o tabuleiro. É mesmo? Não vai não, filho. Vai todo mundo. Fizeram isso no Uruguai. Olha para você ver o que é o jogo da vida. Fizeram no Uruguai. Vamos taxar as grandes riquezas. Vamos. Todo rico do Uruguai carregou o dinheiro para outro país. O que você tem que entender? Quando você joga com um time, você não precisa ter os melhores jogadores. Você precisa ter todo mundo no mesmo propósito.